Lá, vamos falar disso aqui então. Suspensão russa faz gás natural saltar 30% na Europa. Petróleo sobe com pequeno corte de produção do OPEP+. Lá, vamos lá. Os futuros do gás natural chegaram a subir cerca de 30% na Europa com a notícia que a Rússia suspendeu o fornecimento de gás natural ao continente por tempo indeterminado para supostamente resolver uma falha técnica no gasoduto Nord Stream. Os contratos TTF que tinham terminado a sessão de sexta-feira nos 214 euros por megawatt-hora, valor mais baixo das últimas semanas, chegou a saltar quase 33%. Ou seja, se vai aumentar o preço do petróleo, provavelmente vai subir o preço aqui no Brasil também de novo. Vou até encher o tanque do carro hoje. Suspeita-se que a medida tenha sido uma retaliação à proposta dos Estados Unidos e Europa para colocar um teto de preços no petróleo russo. Diante da grave situação, a Alemanha estudou um pacote de 65 bilhões de euros para conter os preços de energia aos consumidores. Vale lembrar que na quinta-feira o Banco Central Europeu se reúne para decidir a taxa de juros no bloco. Na sexta-feira, a estatal russa Gazprom anunciou que as atividades do gasoduto Nord Stream, principal meio de fornecimento de gás natural para os países da União Europeia, permanecerão paralisadas por causa de uma nova falha. Em comunicado oficial, a Gazprom relatou ter identificado alguns vazamentos de óleo durante os trabalhos de manutenção em andamento na estação compressora de Portovaia. As falhas e danos identificados não permitem a operação segura e sem problemas do motor da turbina. Por essa razão, o transporte de gás foi completamente interrompido, explica a estatal em seu canal do Telegram. Inicialmente, a paralisação da unidade Gazprom, que envia combustível fóssil para os demais países europeus, estava programada para até o dia 2 de setembro para a realização da manutenção de uma das centrais de compressão localizada no norte da Alemanha. Na sexta, no entanto, a Gazprom não deu nenhuma indicação sobre a duração do fechamento do Nord Stream, apenas disse que os fluxos de gás não poderão começar até que os problemas sejam eliminados. Uma carta sobre as avarias identificadas e a necessidade de sua nominação foi enviada ao presidente e CEO da Siemens Energy, Christian Bruch, acrescentou a Gazprom, segundo o qual o relatório de detecção de vazamentos de óleo também foi assinado por representantes da Siemens, fabricante da turbina. Por sua vez, a empresa alemã Siemens, que constrói as turbinas e que permite o funcionamento do Nord Stream, afirmou que um vazamento de óleo não é motivo técnico suficiente para justificar o fechamento do gasoduto e a interrupção do fornecimento de gás da Alemanha e Europa pela estatal russa. Abre aspas de novo, vazamentos desse tipo são normalmente não afetam a operação de uma turbina e podem ser selados, fecha aspas, é o que disse a Siemens em comunicado. Encontrar um problema desse não constitui motivo técnico para interromper a operação. Com a abertura adiada, o euro voltou a cair abaixo do valor do dólar na sexta-feira, movimento que se prolongou hoje. A moeda única que estava acima até o anúncio da estatal russa cai para 0,99 na segunda-feira, descontando o aumento do risco a uma recessão europeia devido à escassez do gás russo durante o inverno, que está quase chegando. O grupo de alguns dos produtores de petróleo mais poderosos do mundo concordou nesta segunda-feira com um pequeno corte na produção a partir do próximo mês, suspendendo os mercados de energia em um momento de considerável turbulência. Parceiros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiram reduzir as metas de produção em cerca de 100 mil barris por dia. Por que eles estão reduzindo agora? Não entendi. No mês passado, a OPEP concordou em aumentar a produção em apenas 100 mil barris por dia. O minúsculo aumento foi amplamente interpretado como uma rejeição ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após sua visita à Arábia Saudita para pedir ao chefe da OPEP que bombeie mais petróleo para diminuir os preços e ajudar a economia global. Para você ver, né? A OPEP+, disse em comunicado que a decisão de segunda-feira de voltar aos níveis de produção de agosto foi porque o ajuste para cima foi destinado apenas para o mês de setembro. A próxima reunião está marcada para 5 de outubro. Os preços do petróleo negociam em alta hoje. O futuro do Brent, que é o barril de referência nosso, subiu 3,9 para 96 o barril. Ainda não chegou a $100, então ainda está controlado. Enquanto o West Texas Intermediate dos Estados Unidos saltaram para 90 pau o barril. Os preços do petróleo caíram cerca de 25% desde junho, depois de atingirem altas de vários anos em março. Frase estranha. O declínio foi alimentado por preocupações crescentes com o aumento das taxas de juros e restrições relacionadas
a Covid e partes da China possam desacelerar o crescimento econômico global e reduzir a demanda de petróleo. O anúncio da OPEP ocorre em meio a uma disputa energética amarga e crescente entre a Rússia e o Ocidente, com muitos na Europa profundamente preocupados com a perspectiva de recessão e escassez de gás no inverno. Enquanto isso, os participantes do mercado estão monitorando de perto a perspectiva de um aumento na oferta de petróleo iraniano se Teherã puder garantir uma versão renovada do Acordo Nuclear 2015. Gente, vamos entender. A gente já está numa guerra com a Rússia. Já existe uma guerra, uma nova Guerra Fria. O Ocidente, leia-se Europa e Estados Unidos, já estão em guerra com a Rússia. Já estão, tá? É uma guerra fria. É uma guerra fria, já está em guerra. Já está em guerra, tá? Já vou ler a do Bira aí, a notícia do Bira. Bom, agora, o que está acontecendo aqui não é novidade, gente. Eu deixei separado para vocês. Hoje eu fiz uma produção aqui hoje, né? Hoje eu me preparei. Olha só. Para quem não se lembra, um ex-presidente chamado Donald Trump, ele avisou a galera. Eu vou colocar aqui não um, mas dois. Ó, 2 trechos, tá bom? E vocês vão ouvir. Jonas, confirma para mim se você tá ouvindo o áudio aí. Trump acusa os aliados de não investir 2% do seu PIB em defesa, como acordado em Gales em 2014. As primeiras palavras foram contra a Alemanha, a principal economia da Europa. Se eles percebessem isso, a Alemanha é uma prisioneira da Rússia, porque eles se livraram de suas usinas a carvão, se livraram do nuclear, receberam muito petróleo e gás da Rússia. Eu acho que é uma coisa que a OTAN tem que ver. Eu acho muito inapropriado, concordamos com isso. Eu não sei o que pode ser feito agora, mas não faz sentido que eles paguem bilhões de dólares para a Rússia e agora temos que defendê-los da Rússia. Beleza. Aí a Angela Merkel faz um pronunciamento aqui, na época ela, né? Pouco depois de sua chegada à reunião, Merkel reagiu ao comentário. Eu gostaria de acrescentar que eu mesma vivenciei parte da Alemanha controlada pela União Soviética. Estou feliz que hoje estamos unidos em liberdade como a República Federal da Alemanha e que, portanto, podemos também fazer nossas próprias políticas e tomar decisões independentes. Um dia antes... Bom, aí tem essa daqui que eu achei pior ainda. Tem vídeo, Jonas? Tem, né? Tem. Esse aqui é pior ainda, ó. Esse vídeo aqui, aí você vai ver a risadinha de deboche dos caras, ó. Vamos lá. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. O que ele acabou de falar, que a Alemanha vai depender totalmente da Rússia se não mudar o seu caminho de maneira energética. Here in the Western Hemisphere, aqui no hemisfério ocidental, to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign. Olha os caras dando risada. Olha os caras dando risada. Tá falando da gente. Ah, esse cara é muito tonto, né? Ai, gente. Olha lá. Não, esse nãozinho. Eu queria saber quem são esses caras para ver como eles estão hoje. Deve ter alguém zoando eles, não é possível. Então o que acontece? O presidente Trump avisou e não adianta. Jonas, se você tem uma casa, certo? E você vai pôr um cachorro para tomar conta da sua casa, para proteger sua casa. Você prefere um Rottweiler, um Pitbull ou um Yorkshire peludinho, bonitinho? Lulu da Pomerânia. Exato, gente. Infelizmente, cara, Angela Merkel, ela foi uma ótima premier também da Alemanha, mas ela não adianta também, não tem, né? Que ela falou ali, a gente tem soberania, a gente tem controle, a gente tem independência, e ela falou, eu mesmo vivi
os percalços, né, da União Soviética, porque lembre-se que a Alemanha era dividida, né? Então tinha uma parte sim controlada pela União Soviética, né? Bom, enfim, então vocês estão vendo que isso daqui não é brincadeira, e isso pode afetar muito, a gente tem muita coisa pela frente.